Imaginemos a seguinte cena. Alguém passa a vida inteira construindo um movimento. Essa pessoa ganha influência, atrai assim multidões enormes, reúne seguidores muito leais que, confiam cegamente em cada palavra dela. Constrói um império, né? Exato, um império. E então, no auge absoluto de sua relevância, essa mesma pessoa aponta para um recém-chegado. Sim. Alguém que até então era um desconhecido. E diz aos seus próprios seguidores, estão vendo aquele ali? Deixem de me seguir. Vão atrás dele. Nossa, isso viola quase todos os instintos humanos, né? Instintos de liderança, de preservação de legado e, francamente, de ego mesmo. Totalmente. A lógica humana grita contra isso. É verdade. E, no entanto, é exatamente assim que começa uma das sequências de eventos mais fascinantes de toda a história. Pode crer. E é por isso que na identidade do nosso Bíblia acolhe, sempre lembrando que melhor que entender é acolher, o nosso mergulho nas Escrituras hoje vai se concentrar bem na anatomia desse encontro que muda tudo. Isso aí, a palavra de Deus relata essa cena de uma forma tão crua e tão real, lá no Evangelho de João, a partir do versículo 35 do primeiro capítulo. Capítulo 1. Isso. O texto bíblico mostra João Batista em pé com 2 dos seus discípulos. Aí ele vê Jesus passar e faz uma declaração assim monumental. Ele diz: "Eis o Cordeiro de Deus." Uma frase fortíssima. Fortíssima. E imediatamente, sem questionar, a Bíblia diz que aqueles 2 deixam João e começam a seguir Jesus. Sem nem olhar para trás. Exato. Quando Jesus percebe que está sendo seguido, ele se vira e lança uma pergunta cortante, o que vocês estão procurando? E a resposta deles é curiosa, né? Muito. Eles, de forma quase inusitada, respondem: "Rabi, onde o senhor mora?" Verdade. E Jesus, então, faz aquele convite que ecoa até os dias de hoje. Venham ver. A Escritura registra que eles passam o dia com ele e faz questão de marcar que eram cerca de 4 horas da tarde. Um detalhe super específico. Muito. E isso gera uma reação em cadeia. Um deles, o André, corre para encontrar o irmão, o Simão, dizendo que acharam o Messias, e o leva até Jesus. O relato culmina com Jesus olhando para Simão e mudando o nome dele para Cefas, que significa Pedro. Sabe, é um trecho muito curto, mas incrivelmente denso. Sim, são só 8 versículos, né? Exatamente. O que a Bíblia diz aqui não é apenas um registro cronológico de como algumas pessoas se conheceram numa tarde. Certo. É o desenho perfeito, a estrutura completa de como a verdadeira conversão acontece na experiência humana. Como um mapa. Um mapa, exato. Ouve-se um testemunho. Existe a coragem de seguir, tem o convite para permanecer. Aí vem o transbordar da alegria que precisa ser compartilhada e, inevitavelmente, a transformação da identidade. Nossa, e para a gente entender como essa engrenagem funciona, a gente precisa olhar de perto para o mecanismo inicial disso tudo. A atitude de João Batista. A atitude de João Batista. Confesso que a dinâmica de João me deixa maravilhado, porque, como a gente falava no início, a lógica grita contra. Com certeza. Hoje, e acho que em qualquer época da história, a moeda mais valiosa que existe no mundo é a atenção. É, o engajamento, né? Isso. As pessoas constroem impérios só para reter a atenção dos outros. João faz o movimento inverso. Ele abre mão. Essa é a grande ruptura de paradigma aí. No contexto daquela época, um rabi, um mestre, ele era medido pelo número e pela dedicação dos seus discípulos. Os seguidores eram o currículo dele. Era um legado vivo do mestre. Quando a palavra de Deus relata que João Batista aponta para Jesus e diz: "Eis o Cordeiro de Deus", ele está voluntariamente falindo o próprio legado. Caramba, ele faliu o próprio ministério. Sim, em prol de algo infinitamente maior. Ele entende perfeitamente que ele não é o destino. Ele é só a estrada. Sabe, eu gosto muito da ideia de pensar em João Batista como uma placa de sinalização. Uma placa gigantesca. Uma ótima analogia. Imaginemos uma placa imensa em uma rodovia. Lindamente pintada, assim, luzes de neon, indicando a direção de um oásis no deserto. Certo. O grande fracasso dessa placa seria se os viajantes ficassem tão impressionados com a beleza dela, com a estrutura dela, que resolvessem parar os carros. E não seguir viagem. Exato. Montar um acampamento e morar debaixo da placa, em vez de seguir para onde tem água. Nossa, perfeito.
A missão da placa é fazer com que as pessoas olhem, entendam a direção e, bom, a deixem para trás. A deixem para trás, João Batista diminui para que a mensagem avance. Mas tem um detalhe no texto que a gente não pode deixar passar. A frase exata que ele usa. Sim, os termos importam. Ele não diz, eis um grande mestre, ou tipo, olhem ali o novo líder político. A Bíblia diz que a expressão foi, eis o Cordeiro de Deus. É muito específico. Sim. Por que essa palavra? Por que cordeiro? Ah, porque essa expressão funcionou como uma verdadeira bomba na mente daqueles discípulos. O texto bíblico nunca usa palavras por acaso. É verdade. Para nós hoje, a imagem de um cordeiro pode remeter a algo, sei lá, fofo, dócil, quase inofensivo, uma pelúcia. Sim, a gente pensa numa ovelhinha branca no pasto. Exatamente. Mas para um judeu do primeiro século, a palavra cordeiro cheirava a sangue, Uau. cheirava a substituição. Se a gente conectar essa declaração ao vasto cenário das Escrituras, o povo imediatamente se lembrava da noite da Páscoa lá no Egito. Onde o sangue nos batentes das portas salvou o povo, né? Isso, o sangue do cordeiro foi a única coisa que impediu a morte de entrar. E eles também lembravam, claro, dos milhares de sacrifícios diários no templo, Aquela rotina incessante. que cobria os pecados do povo repetidamente, ano após ano. Era um sistema exaustivo. Então, quando João Batista aponta para um homem de carne e osso caminhando ali na beira de um rio e o chama de Cordeiro de Deus, ele está essencialmente invalidando todo o sistema anterior. Exatamente. É como se João dissesse assim, olhem bem, vocês estão vendo os séculos de sacrifícios de animais. Aquilo era apenas um ensaio, era a sombra. Aqui está a realidade tangível, aqui está o sacrifício definitivo que realmente tira o pecado do mundo. Que loucura! O peso brutal dessa revelação explica muita coisa. Explica por que o texto bíblico mostra a ação imediata dos discípulos. Sem hesitação. Não houve tipo um painel de debate teológico. Diante dessa realidade final, eles simplesmente começaram a andar atrás de Jesus. Foram atraídos como um imã. O que nos leva a um momento em que as coisas ficam, a meu ver, maravilhosamente constrangedoras no relato. Ah, o diálogo. Sim, eles começam a seguir Jesus, provavelmente mantendo uma certa distância, em silêncio, tentando não ser notados, Pisando de mansinho. e a Escritura apresenta o inevitável encontro frente a frente. Jesus percebe os passos atrás dele, para, se vira e lança aquela pergunta que atinge o cerne da existência humana. O que vocês estão procurando? É uma pergunta que desarma qualquer um. Desarma. E eu devo admitir, a resposta dele sempre me frustrou um pouquinho. Sério? Porque, pensa bem, eles acabam de ser apresentados ao Cordeiro de Deus, o Salvador aguardado por séculos. A porta do universo simplesmente se abre para eles ali na rua. Sim, a maior oportunidade da vida deles. E o que eles perguntam? Rabi, onde o senhor mora? É verdade, parece estranho. Parece uma fuga tática. É um anticlímax. Tipo, por que pedir um endereço residencial quando se está diante do próprio Deus? Olha, é uma frustração muito válida essa sua leitura. À primeira vista, parece mesmo que eles desviaram do assunto porque a pergunta de Jesus era grande demais para aquele momento. Fugiram da raia. É, e existe um fundo de verdade psicológica nisso, né? A natureza humana frequentemente tenta mascarar os anseios mais profundos com questões logísticas. Práticas. É mais seguro, muito mais seguro. É mais fácil lidar com o onde e o quando do que enfrentar o que. Responder o que eu procuro na vida exige uma vulnerabilidade aterradora. Nossa, é como quando alguém pergunta, tipo, como você está de verdade? E a gente começa a falar sobre o trânsito, ou sobre a previsão do tempo. Exatamente, é um mecanismo de defesa imediato. Mas a Bíblia não coloca isso só para mostrar uma fuga? Coloca? Não, não. Se a gente olhar mais a fundo, o texto bíblico revela algo lindíssimo sobre a intenção deles através dessa aparente fuga. O que seria? Ao perguntar onde moras, eles estão, na verdade, comunicando uma necessidade visceral. Eles não queriam uma resposta rápida na beira da estrada. Uma pílula de sabedoria. Isso. Eles não queriam um panfleto informativo com regras teológicas que pudessem ler e depois ir para casa dormir. Entendi. Onde moras significa nós queremos tempo. Significa queremos espaço.
Queremos proximidade, queremos sentar à mesa. Eles queriam comunhão prolongada. E a resposta de Jesus prova que ele entendeu exatamente o que estava por trás daquela defesa, né? Perfeitamente. A Bíblia diz que ele responde com venham ver. Ele não dá coordenadas geográficas. Ele não diz, Rua das Oliveiras, número 12. Não manda um mapa? O convite é puramente experimental. É relacional. Sim, porque a palavra de Deus relata aqui a verdadeira essência do discipulado. Não se aprende a viver a fé apenas absorvendo teorias numa sala de aula, sabe? Lendo um livro de regras. Exato. O discipulado no mundo bíblico era vida na vida. Aprendia-se caminhando junto, observando como o mestre partia o pão. Como ele tratava as pessoas? Como ele tratava as pessoas marginalizadas. Como ele silenciava diante de provocações. Venham ver, é a abertura total da própria vida de Cristo. E eles foram. O texto bíblico mostra que eles passaram aquele dia inteiro com Jesus. Inteirinho? E aí temos um daqueles detalhes que, se a gente passar rápido na leitura, a gente perde a magnitude da coisa. Qual detalhe? O autor do Evangelho registra o seguinte: eram mais ou menos 4 horas da tarde. Ah, sim. Confesso que isso me intriga profundamente, porque a Bíblia gasta espaço num papiro super caro na época para registrar a hora exata. É bem curioso mesmo. Não existiam relógios de pulso. O tempo era marcado pela posição do sol de forma muito geral. Então registrar a hora assim, 4 da tarde, é muito específico. É específico porque reflete como a memória humana processa eventos de ruptura absoluta. A psicologia nos mostra isso. Como assim? Dias comuns, eles simplesmente desaparecem na neblina do tempo, né? A gente não lembra o que comeu na terça-feira retrasada. Verdade, vira um burrão. Mas quando algo atinge uma pessoa com a força de um trauma ou com a magnitude de uma euforia indescritível, A mente tira uma foto. a mente congela aquele momento em altíssima resolução. Lembramos da temperatura do ar, do som ao fundo, da inclinação exata da luz do sol batendo na janela. Nossa. É a marca de um divisor de águas. Exato. É como se o autor, escrevendo décadas depois, já idoso, ainda sentisse a memória viva, pulsando. Tipo, foi às 4 da tarde. O sol estava começando a descer. E foi exatamente ali que a minha existência inteira se partiu em duas. Antes e depois daquele encontro. É arrepiante pensar nisso. Essa clareza de memória só existe porque a experiência de ser acolhido por Cristo daquela maneira cria uma pressão existencial gigantesca. Uma pressão que precisa sair. Uma descoberta desse nível não pode ser contida em um único indivíduo. A alegria transborda e rompe qualquer barragem. O que explica exatamente o movimento narrativo seguinte do nosso estudo bíblico aqui. Sim, a reação em cadeia. A Bíblia diz que um desses discípulos era André. E qual é a primeira reação dele ao sair daquela casa? Ele não vai para um retiro de meditação para processar o que aconteceu. Ele não senta para escrever um diário. Ele corre. A Escritura apresenta a urgência de André encontrar o seu próprio irmão, o Simão. É o primeiro instinto. E para quem nos ouve agora, a gente precisa tentar dimensionar o peso das palavras que André dispara quando encontra o irmão. Ele não diz, conheci um mestre legal. O texto bíblico registra a declaração, achamos o Messias, ou seja, o Cristo, o ungido. O escolhido. Para visualizar isso, imaginemos alguém que vive em uma terra assolada por uma seca severa por várias e várias gerações. A terra está rachada. Ninguém nem lembra mais do som da chuva caindo no telhado. Um cenário desolador. E, de repente, essa pessoa tropeça na nascente de um rio. Águas limpas e inesgotáveis. Nossa. Ela não bebe a água em silêncio, limpa a boca e vai dormir. O instinto visceral, o desespero e a alegria misturados fazem com que ela corra freneticamente para avisar a família. A seca acabou. A analogia da seca é perfeita. Porque o povo judeu estava vivendo um silêncio profético que durou cerca de 400 anos. 4 séculos. 4 séculos, sem uma palavra direta de Deus. Apenas o som opressivo das botas do Império Romano marchando sobre eles, cobrança de altos impostos, miséria. Uma opressão sufocante. E a angústia de uma esperança que parecia estar morrendo aos poucos. Quando André pronuncia a palavra Messias, ele está engatilhando a maior de todas as esperanças da nação. É o fim da espera. Ele está dizendo que o relógio da história cósmica acabou de bater na hora certa. A busca milenar chegou ao fim.
E sabe, há um detalhe belíssimo sobre a figura de André aqui no texto. Sobre quem ele era. Sim, historicamente ele é quase sempre mencionado como o irmão de Simão Pedro. É verdade, ele é sempre a referência secundária. Ele é aquele personagem que atua nas sombras, nos bastidores. A gente não vê o André discursando para multidões de milhares de pessoas, nem caminhando corajosamente sobre águas tempestuosas. Quem faz isso é o Pedro. Mas é esse homem comum, de bastidores, quem segura a mão daquele que se tornaria o grande líder da igreja cristã primitiva e o conduz até Jesus. Que perspectiva linda! Isso mostra que a Escritura apresenta a evangelização, neste trecho, em sua forma mais orgânica, mais relacional e acessível. Não é um mega evento. Não se trata de grandes estruturas ou de técnicas de persuasão em massa. O texto bíblico desenha a missão como o transbordar de um coração profundamente impactado. De irmão para irmão. Isso, o encontro silencioso daquela tarde precisava encontrar uma saída nas relações mais próximas. A luz que foi acesa dentro de André fatalmente iluminaria o caminho de Simão. Inevitável. E isso prepara o palco para o clímax absoluto dessa passagem de hoje. Exato. O ápice ocorre lá no versículo 42. A Bíblia diz que André leva Simão até Jesus. O grande encontro. E a gente precisa pausar a leitura mental e imaginar o constrangimento, a eletricidade daquele milissegundo. A palavra de Deus relata que Jesus olhou para Simão. E não foi um olhar superficial, um cumprimento de praxe. Tipo, oi, tudo bem? Não foi um acenos de cabeça. Foi um escaneamento da alma. Jesus o encara e diz: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que se traduz por Pedro, ou pedra. Uau! Eu acho isso de uma audácia maravilhosa. Mudar o nome de um homem feito nos primeiros 5 segundos de conversa. É muito impactante. Se a gente parar para pensar, o ser humano tem essa triste tendência de definir os outros pelo lixo do passado. Pelo que já deu errado. Isso. Quando olhamos para um terreno abandonado, vemos os entulhos, as ervas daninhas, o solo irregular, e a gente define aquele espaço por sua ruína. É o terreno baldio. É assim que a gente julga, né? E a genialidade dessa atitude de Jesus é que ele age não como quem vê a ruína, mas como o mestre construtor que tem a planta do projeto final nas mãos. Nossa, mestre construtor. Jesus não ignora quem Simão é no momento. Afinal, a Bíblia diz que ele o identifica claramente. Você é Simão, filho de João. Ele sabe o ponto de partida. Ele reconhece a genealogia, reconhece a fragilidade e a impulsividade natural daquele homem, mas Jesus não permite que a história de Simão termine naquilo que ele é hoje. O texto bíblico mostra que o olhar de Cristo atravessa as camadas do tempo. É como um arquiteto olhando para o terreno baldio cheio de entulhos. As pessoas passam na rua e dizem: ah, esse lugar é um lixão. Mas o arquiteto diz: eu já decidi que vou escavar as fundações aqui com minhas próprias mãos. Eu vou derramar o concreto e, por isso, a partir de hoje, esse terreno esburacado passa a se chamar pelo nome do arranha-céu imponente que vai ser erguido nele. Perfeito. Jesus olha para a impulsividade de Simão e já o chama de rocha firme. Pedra. Ele vê a obra pronta. Vê a obra pronta. O peso teológico de uma mudança de nome na Escritura é gigantesco. A gente vê muito isso na Bíblia, né? Muito. Quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, ou de Jacó para Israel, ele nunca está apenas dando um apelido carinhoso. Não é um nome de guerra. Não. Mudar um nome na tradição bíblica é arrancar a pessoa do seu destino antigo e inseri-la num novo propósito existencial. Redefinição de identidade. É a redefinição completa da identidade. O que a Bíblia diz ao relatar que Simão agora se chama Pedra é uma declaração monumental da graça divina. Da graça. Sim, porque a nova identidade de Pedro não foi uma recompensa por algo incrível que ele já tivesse feito. Afinal, ele tinha acabado de chegar. E ele não fez nada ainda. Ele só estava ali parado, sendo olhado. A nova identidade era, na verdade, uma promessa inquebrável do que a graça de Deus iria construir através dele no futuro.
Em Cristo, os nossos tropeços do passado cedem espaço para a arquitetura do propósito de Deus. Nossa, isso é profundamente libertador para qualquer pessoa que carrega o peso de seus próprios erros. Traz muita esperança. Muita. E se fizermos o exercício de juntar todas as peças desse nosso estudo bíblico hoje, percebemos que o texto traça um mapa incrivelmente prático da jornada espiritual em apenas 8 versículos. Sem dúvida. É muito denso. O texto bíblico desenha marcos claríssimos para essa caminhada. Quais seriam os marcos, assim, resumindo? Tudo se inicia através do testemunho desprendido de alguém que escolhe apontar para a verdade e diminuir, como João Batista fez com a placa. Certo. Aí a palavra de Deus relata a necessidade do movimento, da coragem de dar o primeiro passo e seguir. Atrás de Jesus. Isso. Depois o caminho avança para além da mera curiosidade intelectual e chega à comunhão íntima através do convite Venham Ver. Às 4 da tarde. A memória marcada. E aí vem a inevitabilidade de compartilhar essa alegria com quem se ama, como fez o André indo buscar o Simão. E por fim, a jornada deságua no encontro face a face que redefine quem somos e para que nascemos, como ocorreu com Pedro. É o ciclo perfeito do acolhimento. Maravilhoso. O ciclo do acolhimento. E para concluir nossa reflexão neste Bíblia Acolhe, tem um detalhe, ou talvez a ausência de um detalhe, que sempre me emociona muito. O texto bíblico é meticuloso ao dizer que eles foram e passaram o resto daquele dia com Jesus, a partir das 4 da tarde. No entanto, o autor não registra sequer uma única sílaba sobre o que foi dito dentro daquela casa. Nossa, é verdade. Esse é um dos silêncios mais ensurdecedores e sagrados de toda a Escritura. Nenhuma palavra registrada. Não há anotações se Jesus explicou as profecias do livro de Isaías, se ele falou sobre a dor e o perdão dos pecados. Ou se simplesmente ouviu aqueles homens falarem sobre os medos deles, as inseguranças, a opressão romana que a gente citou. O texto bíblico guarda esse segredo às 7 chaves. Ninguém sabe o que foi conversado naquela tarde. Mas eu acredito que esse silêncio não é um erro de edição da Bíblia, sabe? Com certeza não. Esse espaço em branco deixado pela palavra de Deus é, na verdade, um convite intencional, um convite eterno. Lindo pensar sim. É um espaço vazio deixado para que cada pessoa que acompanha essa história preencha com a sua própria experiência. O seu próprio encontro às 4 da tarde. Exato. Fica a reflexão provocativa que atravessa as eras. Como a existência se transforma de forma irremediável quando nós, no meio de nossas agendas caóticas e medos secretos, ouvimos a pergunta cortante do Mestre: o que vocês estão procurando? Uma pergunta que exige uma resposta de vida, não de lábios. Sim, e como tudo muda quando finalmente decidimos abandonar as desculpas táticas e aceitamos o convite para ir e ver. O silêncio sobre a conversa daquela tarde inesquecível é a porta aberta para o encontro pessoal. Fica o convite para que cada coração responda a essa mesma pergunta e descubra a sua própria transformação. Fim do estudo bíblico. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.